Muito bem, boa tarde pessoal. Iniciando então o comentário de fechamento desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2016. Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Aí, perfeito. Deixa eu avisar o pessoal que estamos online. Estamos online. Boa tarde. Então, trago aí os movimentos do dia, atualizações dos modelos operados e comentários em relação aos principais ativos. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir no chat que está logo abaixo. E quem acompanha a gravação através do YouTube, número 1, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Número 2, se gostou da análise, deixe um like, isso fortalece o canal e me deixa feliz. E número 3, se faltou algum ativo a ser avaliado, nos comentários abaixo, deixe ali a sua solicitação. Podemos iniciar? Maravilha. Então na tela colocamos o gráfico da senhora Randão, né? Como se fala no interior do Rio Grande do Sul. Randon, Rapid 4 vai perdendo um suporte aqui em R$ 1,86. Também aciona aí uma espécie de triângulo simétrico. E com isso temos uma operação a realizar, né? Esse trade é feito, somente uma posição. Stop acima da máxima de hoje, né? Acima aí de 1,91, para ser mais exato, em 1,92. E realização parcial em 1,67. Só um momento. Esse é o trade de rompimento. Foi dado a operação em R$ 1,79 há pouco no LS Live. Tá? Fazemos então essa operação de rompimento. Tá? Rapid 4 então se enquadra. Tivemos atualização dentro do FR2. A Lame 4, trade que foi aberto no dia 5, atingiu o alvo móvel nas últimas duas máximas em 17,60. Trade encerrado no lucro. Tá? O papel que substitui o risco do modelo é JBSS3. A entrada foi postada em texto. Tá? Os dados exatos são: entrada a R$ 10,07, stop 9,57, né? Um stop fixo percentual, não importa o ativo. Isso aqui pode ser melhorado, né? Dependendo de cada um. E o alvo móvel nas últimas duas máximas. Então, segunda-feira, o alvo vai ser exatamente a máxima de hoje. Tá? Então, esse é o trade de JBSS3 pelo FR2. Entendido? Legal. Com essas atualizações, a gente pode iniciar cobertura em relação ao Ibovespa, que hoje apresenta um pregão de alta, volume baixo, tá? Talvez por conta do feriado, segunda-feira, nos Estados Unidos, é aniversário da cidade de Washington, D.C. Com isso, nosso mercado tende a não ter grandes movimentações. Tá? Além disso, é vencimento de opções, o mercado costuma ficar travado um pouquinho antes e logo em seguida, e no dia em si, né, do vencimento. Tá? No entanto, o mercado vai deixando o candle comprador no diário, vai virando a média móvel de 9 para cima e sugere retorno aqui para a última resistência formada em 41.500. É interessante colocar que o Ibovespa ainda não está em tendência de alta no diário. Existe sim o zigue-zague ascendente, mas a média móvel de 21 ainda não virou para cima, ela precisa virar para cima. Tá? Eu vou ficar mais tranquilo somente se eu ver o Ibov passar para cima das últimas máximas aqui do topo formado. Tá? No semanal, o processo de retorno à média foi atingido pela média móvel de 9 somente. Tá? Mas a gente não pode dizer que o processo foi finalizado porque não houve perda de mínima. Tá? Então, assim que tivermos um candle fechando acima da média móvel de 9, a próxima passa a ser a média móvel de 21 semanas, o obstáculo. Tá? Vamos focar aqui no gráfico diário. Então, tá aí o nosso Ibov. Suporte de prazo mais curto fica aqui no fundinho em 38.500. No intraday, o índice futuro hoje abriu em gap de alta. Sugeriu aqui que fecharia o gap, porém esse tipo de trade
Eu particularmente não gosto de operar, né, fechamento de gap, não gosto de contra o gap. O mercado voltou para dentro da congestão da primeira hora, testou a resistência do dia e não gerou nenhum tipo de operação mais limpa, mais tranquila. Para não dizer que não gerou, né, poderia sim ter gerado uma entrada aqui no rompimento dessa congestão de mais de 10 candles. Só que isso aconteceu há 15 minutos atrás. Tá? Então, se isso aqui acontecesse 4 da tarde, 3 da tarde, seria operável. Como não, aconteceu próximo ao fim do pregão, nenhum trade mais tranquilo ocorreu. Lembrando, dentro da filosofia que a gente opera, existem infinitas abordagens possíveis. E o dólar? Muito bem, o dólar hoje demonstrou força, né? Abriu em gap de baixa, chegou a operar em queda de quase 1%, mas vai fechando próximo à estabilidade, fazendo aquele movimento que a gente esperava. Lembro que no comentário de fechamento da sexta-feira passada, o movimento que a gente traçou, esperado, né, era essa simetria aqui que jogava o dólar para o topo do onda 4. Esse movimento aconteceu, tá? E agora a gente pode marcar o fundinho aqui. Se isso acontecer, o movimento direcional de queda começa a ficar mais limpo, né, aqui por ondas de Elliott. No diário, a gente não pode dizer que há uma tendência ainda de baixa, a tendência é indefinida, os preços estão aqui dentro de um alargamento. Embora, como a média já está caindo de 21, qualquer mínima perdida serve como argumento de venda. Nos 15 minutos, o gráfico que a gente utiliza para operações de intraday, nós tivemos o dólar abrindo em gap de baixa, rompendo a linha da água, mas não rompendo com o filtro que a gente utiliza, que são 3 ticks, logo não houve operação. Mais tarde, né, o dólar voltou a fechar abaixo da linha d'água e esse movimento aqui colocou o dia dentro de um período de Search and Destroy, ou seja, aquele período em que o mercado tende a não se afastar muito do fechamento anterior, tende a não ser um pregão direcional. E realmente não foi, né? Foi um pregão bem lateral, até com uma figura aí que lembra um retângulo, né? Legal. O juro futuro em queda, caindo 0,38. Tá? Os contratos mais longos também operando em queda. O milho, CCMH16 respondeu bem ao sinal de compra de ontem. Tá? Quem comprou no fechamento já consegue realizar parcial no mínimo, já conseguiu pelo menos, né? Quem comprou na superação da máxima, conduz pela média móvel de 9. A realização parcial é uma opção de cada um. Eu particularmente não gosto de realização parcial. O boi parece desenhar aí uma cunha no gráfico diário. Tá? Opa, deixa eu ajeitar essa cunha aqui no 60 minutos. Vai ficar bonitinha. E isso acontece com o IFR sugerindo aqui a exaustão do movimento, né? Há uma divergência, topos mais baixos no indicador, enquanto o preço fez topos mais altos. Isso indica então a exaustão do movimento em questão. Quem opera por média móvel de 9 sabe que isso não significa nada, conduz pela média até ela virar para baixo. Operações então que temos em aberto, né? Fora as operações que foram dadas hoje. Então, de rompimento, nós temos uma operação hoje aberta em Randon, CVCB3, já podemos ajustar o stop para a máxima de hoje, operação que foi dada na quarta-feira. Há uma operação aberta também, teve outra atualização, né? Esqueci de setar, que foi a Reside, certo? Então, a Reside que nos gerou uma operação lá no dia 20, hoje foi encerrada, né, em R$ 3,82. Tinha esquecido de comentar aqui a Reside. Né? Então, encerrada no lucro. Operação que foi feita no dia 20. Segunda posição e gerou mais de 75% de ganho. É uma ótima operação. A melhor do ano, a melhor dos últimos anos na realidade. Tá? Então, a única operação que está aberta, já realizada a parcial CVCB. E hoje Randon, pelo FR2, como vocês já sabem, JBSS3. Legal. Destaques do dia. Então eu coloco o MYPK, lembram que a gente discutiu bastante sobre ela ontem? Que o mercado tinha finalizado 1, 2, 3, 4, 5 movimentos no gráfico diário e também 1, 2, 3, 4, 5 movimentos no gráfico mensal. Olha o que ela aprontou hoje, subiu 6%. Veio sem aviso? Não. A gente falou que existia entradas agressivas a partir da barra de exaustão que foi formada antes do leilão e até mesmo no fechamento. Tá?
Então, indivíduos mais ousados aí foram premiados com 6% de ganho no dia de hoje. Tá? E é interessante colocar que com o FR, com a alta de hoje, o FR virou para cima. E notem, o fundo do FR está bem acima do fundo anterior. Isso valida a contagem de que isso aqui de fato era uma 1, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5. Tá? Então, utilizando aí ondas de Elliott na prática para operar. MYPK é um movimento bem bonito. No intraday chegou a gerar uma operação aqui. Eu estava até no LS Live. Era minha hora de entrar no LS Live, mas eu comentei que não tinha, que tinha spread, né? Que aquele sinal poderia ser utilizado para carregar como uma operação de swing trade. Tá? TIMP, outro papel que a gente trabalhou uma venda, cogitou a possibilidade de uma venda ontem. Hoje, e a gente não deu, né? Só cogitou a hipótese. Hoje deixa um candle branco, tá? Em cima, volta então para cima do suporte. Isso aqui é um Twin Towers, que pode ser operado na segunda na superação da máxima. Tá? Também dá para ler esse movimento como um fundo reflexo. Fundo reflexo não é fundo duplo, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cial3, que ontem também estava bem esticada da média, né? No gráfico diário. Hoje abriu com uma alta surpreendente, testando a máxima da barra anterior. Esse é o chamado Monster Gap, que é operado se o mercado supera a máxima aí dos primeiros 15 minutos, ou um primeiro movimento, como queiram. Também daria para utilizar. Só que o mercado resolveu vir abaixo a partir do quinto candle do dia. Eu, como você já sabe, eu não gosto de trabalhar contra o gap. Tá? Então, quem tentou buscar alguma coisa aqui não foi muito fácil. Trabalhar na venda nem na compra. Não foi um pregão tão simples. Marco Polo em queda, embora ainda no diário esteja em tendência de alta, zigue-zagueia para cima, com a média móvel de 21 subindo. A Light tem um dia de queda, né? Confirma aqui a faixa dos 8,90 como resistência. E, obviamente, falando aí da Petro, boa alta no dia. Petro 3 mais forte, inclusive Petro 3 tem um papel que a gente cogitou a hipótese aqui de um day trade. Chegou a gerar uma entrada aqui, pela média móvel de 9, pediu ajuste aqui nesse ponto. Mais tarde, para 6,30, o indivíduo teria encerrado no leilão de fechamento. Tá? Operação boa aconteceu. Esse movimento de Petrobras é explicado pela alta no petróleo, né? Então aqui o gráfico do petróleo, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui o gráfico diário do petróleo, que vai formando um suporte aqui na faixa dos 26 dólares, é uma espécie de fundo reflexo, né? Que foi acionado hoje. O alvo ficaria aqui nessa zona dos 34 dólares mais ou menos. Vamos ver se o petróleo faz esse movimento. E basicamente é isso. Já pode iniciar a interação aí com o pessoal. A Flávia, trader, pediu para eu dar uma olhadinha no gráfico da Randon, como é que foi o fechamento. Uau, olha isso! Olha o que a Randon fez. Randon que estava perdendo o suporte, agora no leilão, olha só o candle que ela fez no leilão de fechamento. Né? Paciência, a operação já foi montada, para isso que existe stop. Né? Mas sem dúvida, Flávia, é uma operação que gera agora um desconforto. O único ponto é que agora a operação já está feita, não tem como voltar atrás. O James também colocou aqui, né? Azedou o leilão, vamos ver se essa operação feita em OGX no passado se repete. Verdade, foi essa operação aqui, né, James? O James tem uma boa memória, hein? Acompanha os chats aí faz tempo. Lembra que a gente eu dei um exemplo? Só não lembro onde é que foi agora. Onde é que foi? Aqui, ó. Né? Aqui, era um papel que estava rompendo com volume, tudo perfeito. E acabou indo, né? Tá? Então o importante é manter o plano, não se apavorar. Só se apavora quem não controlou risco, né? Por isso que tem que controlar risco, sempre. Anteontem mesmo a gente fez uma operação na CVCB, né? Que acabou indo bem favoravelmente, né? Nossa entrada foi bem melhor que o fechamento aqui em 11,35, foi 11,50 e pouco, se eu não me engano. Então, isso acontece. Às vezes o leilão vai a favor, às vezes nem sempre. Veja só que interessante, CVCB3, né? Eu já tinha colocado o ajuste aqui para a máxima de hoje, mas ela acabou superando a máxima de ontem. Tá? Então, quem vinha trazendo o stop para cima da máxima de ontem, né, o stop
deveria estar em 11,22, não teria gerado stop. Por quê? Quando o papel está cotado acima de R$ 10, a gente utiliza um filtro de 3 centavos. Então, o STAR estaria aqui em 11,25, como fechou em 11,24, então não acionou. Tá? De fato, é um papel que tem que monitorar na segunda-feira para efetuar de fato a saída, stop gain da posição. Tá? O James coloca, Vlad, comentar que a posição feita em resíduo foi um capital pequeno, até porque o papel estava em forte tendência de baixa e ninguém faria uma grande posição nesse tipo de papel. Bom, James, ninguém faria é relativo, né? Isso tem a ver com escolhas, né? Cada pessoa tem o seu perfil de risco. O que a gente costuma sugerir é que em papéis, em trades contra tendência, a gente costuma alocar 0,5% de risco. Tá? Então aqui o ponto é o seguinte, aqui nós arriscamos 0,5% de risco. Isso não quer dizer que quem opera tem que fazer isso, né? Segue quem acha conveniente, ou seja, esses... Deixa eu pegar exatamente qual foi o valor de entrada. O valor foi... Olha, o dia da entrada foi dia 20. Então vamos olhar lá no farol e ver qual foi o valor exato. Foi dia 20 de janeiro. Aqui, ó. Foi a R$ 2,06. Fechou a 2,19. Então a entrada foi aqui, ó, 2,06. E o stop estava em 1,66, ou seja, 40 centavos de risco, certo? Então esses 0,5% de risco eram da carteira, equivaliam a 40 centavos de risco da posição, tá? Hoje, um trade que tinha 40 centavos de risco foi encerrado. Foi encerrado com R$ 1,80 de lucro. Então é isso que importa. Detalhe, né? É a meia posição, né? A metade da posição tinha sido encerrada aqui no meio. Tá? Então foi com uma posição padrão de trades contra a tendência. Entendido? O que importa é que nesse trade aqui, se a gente for levar o pé da letra, a RP estava em 1,66. 1,66, 1,66. Não, que 1,66. 2,46. Aqui estava RP, vou colocar aqui em verde, tá? E a saída total estava na mínima de ontem, em 3,82. Ou seja, o preço médio de saída foi em 13,6. Então a gente pode dizer de maneira bem honesta, né, que esse trade, onde foi alocado 40 centavos de risco, ofereceu um lucro médio de R$ 1. Entendido? Então, basicamente, é isso. 40 centavos para R$ 1. Opa. 40 centavos por R$ 1 por 40 centavos dá um fator de risco de 2,05. Então, multiplicou o risco de 2 em 2 vezes e meia. O risco. Entendeu a ideia? Legal. Nina, pede uma avaliação de PDG. Então, PDG R3 é um papel que deu uma entrada aqui no dia 1º, né? Pena que não estava enquadrada no modelo que a gente opera, mas era uma entrada clássica. Lembro que o PIS até bateu bastante nesse ponto no farol. Tá? O papel não para de subir. Quem opera por média móvel de 9, carrega por média móvel de 9, a simetria está aberta. Fiquem abismados, mas até a faixa dos R$ 30. Não me espanta esse papel subir em linha reta até lá. Não me espanta, tá? Porque esse papel caiu em linha reta. Ok? É uma simetria aí muito forte. Vejo entrada no momento? Não. Quem está dentro leva para o média móvel de 9. Simples assim. O Léo e o Sega questionam sobre a Vale 5. Inclusive o Sega diz o seguinte: Vale 5 tem a média móvel de 21 virando para cima, além de ser feita uma configuração de candles bastante interessante para reteste dos topos anteriores. Se eu concordo com a avaliação? Sim, concordo. No entanto, eu só não concordo com o fato da média ter virado para cima.
Tá? Ela não virou, ela continua apontando para baixo, tanto no ajustado quanto no não ajustado. Talvez você esteja usando a média exponencial, mas aí já é outra história. Tá? A média simples ainda não virou. Então, tecnicamente, eu já posso dizer que a Vale está em tendência de alta, por quê? Porque o zigue-zague é ascendente. No entanto, esse zigue-zague não é confirmado pela inclinação da média, falta ela virar para cima. Se isso acontecer, boa, aí sim, tendência de alta, pelo método que a gente opera, poderemos buscar compras. O Fernando e o Nilson questionam sobre Itaúsa. Vamos dar uma olhada então no gráfico da Itaúsa. Itaúsa no momento tem uma tendência indefinida, né? Testou aqui o topo anterior, já tem fundos ascendentes, a média sobe, no entanto as outras médias caem, né, de 50 e 200 caem. Não vejo muito o que fazer na Itaúsa no momento, gostaria de ver ela romper a faixa aqui de 6,90. Se isso acontecer, olharemos para o lado esquerdo e veremos que a resistência mais importante fica lá na faixa dos 7,85, entre 7,85 e 8,10. Mas para isso tem que passar de cima de 6,90. Está longe disso acontecer. A Mariana, lembra que ela deixou essa questão ontem? Eu não pude responder, pedi para ela voltar. Mariana, obrigado por ter retornado, deixado sua pergunta, que ela é muito boa, né? Diz ela: boa tarde, estou pensando em começar a fazer alocação já, neste mês. Pelo gerenciamento de risco, qual o percentual da minha renda eu teria que alocar? Estou pensando para daqui a 20 anos. Bom, essa tua pergunta, Mariana, é muito boa. Tá? Ela é excepcional, na realidade. Primeiro, por você estar planejando uma construção de a construção de um patrimônio. Tá? A maior parte das pessoas não pensa nisso. Tá? E número 2, por pensar em qual é o percentual da sua renda que você deveria alocar. Tá? São várias as perguntas. O primeiro ponto é se organizar financeiramente. Tá? Então, não ter dívida, se tiver, saldar essas dívidas. Tá? Num terceiro momento, com o capital excedente, a diferença então entre a sua receita e as suas despesas, procurar investir. Tá? Esse capital que você destina para investimentos, o ideal é que você aloque em ativos geradores de renda. Tá? E a gente pode dizer que renda fixa são ativos geradores de renda, né? Fundos imobiliários e ações. Tá? Para isso, você tem que ter um plano bem claro, né? Nesses três nessas três classes de ativos diferentes. Quando você for falar em renda fixa, né, é ideal você montar bem uma estratégia que diferencie títulos pré-fixados e pós-fixados. Eu resumo e gosto de trabalhar com títulos públicos somente. Tá? Eu compro todo mês título público, ok? E eu não tenho viés. Tá? Eu não precifico taxa porque eu acredito que a Selic vai cair, por exemplo. Eu faço uma diversificação básica entre os três tipos de títulos que existem. Ok? Fundos imobiliários, para quem gosta, pode ser uma alternativa. Ok? No momento não é uma alternativa tão interessante, porque as taxas de juros estão bem altas. E ações, a gente está, na minha visão, a gente está num momento muito propício para se pensar em investimentos em ações. Não estou dizendo que a gente está no fundo do mercado, né? Mas para pensar em iniciar a construção de um patrimônio em renda variável, está muito mais interessante pensar nisso agora do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás, do que há 3 anos atrás, porque a maior parte dos ativos caíram. Então tem muita empresa boa, sólida, a preços muito baratos. Tá? Pensado no percentual que você vai guardar da sua receita para comprar patrimônio, a segunda pergunta que tem que ser respondida é quanto desse capital você vai destinar para renda fixa e quanto você vai destinar para renda variável. Tá? A regra usual, né, que a maior parte dos planejadores costumam sugerir, é a regra do 100. Né? É dá 100 menos a sua idade. Aí você encontra o percentual que você poderia estar alocado em renda variável. Eu particularmente não gosto dessa regra, prefiro a regra dos 80, que é a regra do Gustavo Cerbasi, que é a regra dos 80. 80 menos a sua idade. Então, supondo que você tenha 30 anos. Né? Então, 80 menos 30, você poderia ter, no máximo, 50% do seu capital em renda variável, em bolsa. O resto teria que estar diversificado em ativos de renda fixa. Tá? E também, eventualmente, em ouro, dependendo do seu capital, e eventualmente em dólar, também dependendo do tamanho do seu capital. Okay? O mais importante é a diversificação, é você conseguir dormir, né,
à noite. Não adianta você, essa regra, né, dos 80, sugerir que você pode alocar 50% do seu capital em renda variável, aí o mercado cai e você fica desesperado. Você não consegue dormir, você não consegue trabalhar. Então você tem que encontrar qual é esse percentual que te deixa tranquila e que te motive a todo mês comprar mais ações, que te motive a todo mês alocar dinheiro em título público e assim por diante. Se você tiver uma familiaridade com a língua inglesa, deixa eu te sugerir um livro que eu não terminei de ler ainda, mas é um livro muito bom e que vai te ajudar exatamente a responder essas perguntas que aqui a gente tratou, que é o livro do Tony Robbins. Eu não terminei de ler ainda, ele é grosso, mas ele não é chato de ler, tá? E esse livro aqui ele constrói então um programa para você se libertar financeiramente, entre aspas, né? Seven Simple Steps to Financial Freedom. Tá? Não é um inglês complexo, não é um inglês difícil. Talvez eu escreva até um artigo assim que eu terminar de ler esse livro. Então fica a minha dica. Tem na Saraiva, apesar de ser inglês, ele não tá caro. Né? Eu peguei numa promoção lá, deu R$ 60. Acho que agora ele deve estar um pouquinho mais. Tá? Então pesquisa aí, fica a dica pro pessoal. Money Master the Game. Tá? Um livro bem legal que trata exatamente do assunto aí que você levantou. Tá bom? Como o chat posiciona comigo, eu já estou com quase meia hora de chat, eu vou aproveitar essa minha exposição aqui em tela grande para me despedir. O pessoal que está acompanhando a gravação e para dizer um até logo para quem acompanha ao vivo. Chat Position é comigo, ok? Aonde a gente vai avaliar então os gráficos semanais. Deixo um abraço a todos, desejo um bom descanso e até logo para quem está acompanhando ao vivo.